Vamos iniciar mais uma aula de física caseira, hoje trabalhando o uso do termômetro. Depois eu vou ensinar até como construir um termômetro, tá? E esse termômetro nós vamos utilizá-lo para medir a temperatura do leite para fazer o queijo. Então essa aula vai ser culinária e física. Então, como fazer um queijo frescal caseiro, tá? E utilização do termômetro. Primeiro vamos coar o leite in natura, não pode ferver o leite, tá? Do jeito que veio lá do curral lá, que tirou o leite, vamos coar ele. Só coar para tirar algumas impurezas dele aqui, né? Alguns resíduos sólidos. E depois nós vamos fazer esse leite atingir a temperatura de 35 graus Celsius para depois colocar o coalho. Aí eu vou explicar direitinho, tá, como é que nós vamos fazer isso. Bom, como o leite precisa estar a 35 graus Celsius para que eu possa colocar o coalho, eu vou usar um termômetro, tá, para medir a temperatura dele. Espero o termômetro entrar em equilíbrio térmico com o leite. Nesse momento, ele está indicando 25 graus Celsius, né? Dilatou o líquido aqui, o líquido dilatando vai fazer a marcação. Então, ainda não está bom. Na falta de um termômetro, tá, eu posso utilizar um termômetro caseiro. Depois eu vou explicar como que se faz esse termômetro. É um líquido também com corante, água com corante, eu usei água. Coloco ele, tá, devidamente higienizado, né? Coloco ele, fiz a marcação aqui quando eu calibrei ele a 35 graus Celsius. Posso colocar ele aqui dentro. Quando ele entrar em equilíbrio térmico com o leite, ele vai indicar nessa marcação de 35 graus Celsius que eu já calibrei anteriormente. Tá? Esse é o mesmo princípio, tá, de propagação de calor, trocas de calor, que o termômetro utiliza. Dilatação de líquidos. Então o líquido dilata e vai indicar aqui, quando chegar nessa marcação aqui, vai estar a 35 graus Celsius. Esse é um termômetro caseiro, feito com uma garrafinha de vidro, bem higienizada, uma tampa e um canudinho. Tá? Depois eu vou explicar como é que faz isso. Assim que ele marcar aqui os 35, a gente vai dar início à fabricação do leite, do queijo. Tá? Medida a temperatura do leite, chegando a 35 graus Celsius, pode perceber, ou pelo nosso termômetro caseiro, né, que ele vai atingir essa marcação aqui, essa marca, tá? Então ele vai, se der para observar, um closezinho aí, o nível do termômetro aqui está subindo, tá? Então ele está trocando calor com o leite, recebendo o calor do leite e chegando à marcação que eu determinei. Está aqui indicado pelo termômetro 35 graus Celsius. Tá? Chegando a essa marca, nós vamos adicionar o coagulante. O coagulante, aqui tem 6 litros de leite. Estou fazendo para 2 queijos pequenos, não muito grande. 6 litros de leite. Então, 6 ml, para cada litro, 1 ml de coagulante, tá? O coagulante para queijo, que você encontra aí nos mercados. Coloquei um pouquinho de água sem cloro, a água não pode ter cloro, tá? E aí eu vou adicionar 6 ml, de 1 ml para cada litro de leite. Tá? Vamos
mexer. Misturar bem. Esse leite está à temperatura ideal, 35 graus Celsius, não esqueça. Misturou bem. Vamos aguardar agora, tá? Por meia hora e observar o que aconteceu, tá bom? Após ter já esperado um tempo de 30 minutos no mínimo, ou 40, de acordo com o que você observar, o clima, né? Nós vamos cortar a massa. O que significa cortar a massa? Ela está talhada, né? Já reagiu, e aí nós vamos cortar ela, fazer vários cortes longitudinais, transversais, tá? Pode ser com uma faca ou até com uma colher. Então você pode ver que ela está em pedaços já está em pedaços. Esse corte que nós fizemos pode ser com uma colher também. É para a massa soltar o soro. Tá? Vamos deixar ela mais uns 20 minutos. Depois nós voltamos aqui para tirar o soro dessa massa. Depois de talhado, uma parte do soro já está separada, já está separando da massa. Então nós vamos agora dar uma lavada nessa massa com água morna. Nós vamos retirar um pouco desse soro, tá? E usar água morna. Tá? Não vai colocar água muito quente, porque senão cozinha a massa. Então eu vou aqui para a pia para retirar um pouco desse soro. Os recipientes, né, para retirar um pouco desse soro. Eu vou guardar um pouco dele para fazer depois, num outro vídeo, o mussarela, ensinar como que faz o mussarela. Aqui o nosso queijo, por enquanto, é o fresco, então eu vou usar um pouco desse soro, eu vou guardar esse soro para depois nós utilizarmos. Então, retirando um pouco desse soro, e você pode usar como, né? Observe aí. Depois eu vou retirar tá. Eu vou separar um pouco desse soro para depois utilizar ele, como eu falei, na mussarela. Tá? Então, vou usar uma peneira. Separando um pouco dessa massa. Pode ver que a massa está ficando. Esse soro você pode aproveitar ele para na fazenda alimentar a criação. Tá? Depois eu vou até separar um pouco aqui para alimentar o porco. Pode ver que a massa ela separa do soro. E aí, antes de retirar todo o soro, nós vamos lavar um pouco essa massa com água morna. Então, aqui eu já separei uma água morna, não está fervendo, ela está morna. Então eu vou dar mais uma lavada, né, com a colher, vamos mexer para separar um pouco mais esse soro. Depois, aqui nesse momento, você pode colocar o sal. Tem gente que nem gosta de sal no queijo fresco, mas aqui, para quem gosta de um pouco de sal, você pode colocar o sal na massa, tá? Não tem problema se colocar aí umas 2 colheres, tá?
porque esse sal vai sai uma boa parte dele sai no soro. Tá? Então, uma boa parte desse sal sai no soro. Vou deixar uns minutos aqui, tá? Para depois nós escoarmos, tirar todo o soro e escorrer a massa. Como eu falei para vocês, nós precisamos de água morna para lavar a massa. Só que, ao colocar a água para esquentar, eu descuidei aqui, ela já começou a ferver. Então ela está muito quente, tá? Eu desligo o fogo, posso esperar ela amornar, esfriar, né? Ou usar o princípio da troca de calor. Ao invés de esperar, eu misturo nessa água fria. E aí a água fria recebe o calor da água quente, elas entram em equilíbrio e aí eu posso ver que está morna. Agora sim eu posso usar para lavar a massa, tá? E aí eu despejo a massa para lavar essa massa. Após alguns minutos, né, você vai perceber que a massa já começa a dar uma ligazinha. Então tá na hora de a gente escorrer esse soro. E já pode colocar nas formas, tá? Então escorrendo pela parte desse soro, você pode usar também um pano para isso. Você pode usar um pano, tá? Um pano de prato. E aí você pode ir colocando essa massa na forma, tá? Esses queijos são aqueles menores, né? Para a gente fazer com 3 litros. Você quer fazer queijos maiores, tem que ser com 5 litros. Pode ver que ele já começa a ficar uma massa homogênea, tá? E aí tem escorrendo ainda. Está uma massa morna, tá? E aí você põe ele na forma, tá? Aqui você já pode ir apertando, que ele vai escorrer. A outra massa, nós temos 2 formas, então nós vamos dividimos a massa em 2, tá? Aqui você já pode apertar um pouco se quiser, mas ele vai escorrer totalmente, tá? Na forma. É na forma que ele vai escorrer todo esse soro. Você pode fazer isso num pano, se quiser, num pano de prato. Mas observe que ele já está escorrendo. Esse soro aqui a gente utiliza lá na fazenda, quando é bastante leite, que sobra bastante soro, para alimentar os animais, né? E aí, pode ver que ele vai escorrendo. Tá? Você pode colocar aqui também um objeto para ir empurrando ele, tá? Mas se quiser deixar ele escorrer naturalmente, pode. Beleza? Agora espera um dia, né? Se quiser o queijo curado, depois de ele estar fresco, com um pouquinho mais de sal, você cura ele, deixando ele exposto para ele perder a umidade. Aí ele vai ficar o queijo curado, mas esse aqui é o queijo frescal. Aí quando estiver pronto, eu for cortar, a gente volta aqui. Bom, na física caseira de hoje, nós utilizamos os princípios da troca de calor e dilatação de líquidos, que é o funcionamento dos termômetros, né, principalmente os clínicos e os caseiros, para fazermos a nossa receita de queijo caipira. Tá? Pegamos o leite, precisamos que o leite
natural chegasse a uma temperatura de 35 graus Celsius, né? Utilizamos um termômetro, tá? Que a gente utiliza normalmente na culinária, tá? Que ele mede até 100 graus Celsius, ele vai de 0 a 100 graus Celsius, esse termômetro está graduado em Celsius, tá? Mas poderíamos ter utilizado também um termômetro clínico, esse muitas vezes vem também graduado em Fahrenheit, tá? Então, com o auxílio do termômetro, para manter a temperatura ideal, né, nós utilizamos aí inclusive a explicação de um termômetro caseiro, né? Simples, um vidro com um líquido, pode ser água ou álcool, um corante nele para você visualizar quando ele vai marcar, e eu graduei esse termômetro na temperatura que eu queria, que era de 35 graus Celsius. Então, quando chegou aqui nesse ponto, né, o líquido subiu, dilatou, só de eu colocar a mão, né, de eu aquecer, né, minha mão está aquecendo, não sei se dá para vocês perceberem aí, o líquido já está dilatando, só com o aquecimento da minha mão. Tá? Então, com o aquecimento, a mão aquecendo, né, transferindo calor para o líquido, ele já está dilatando, ó, está marcando aí, se não der para perceber, depois nós vamos fazer isso com maior quantidade de calor. Tá? Então, observando o nosso quadro, aqui nós temos um desenho de um termômetro com o líquido e o corante, graduado em Celsius e Fahrenheit. Caso você queira fazer a transformação da escala Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius, você pode utilizar, né, essa relação entre as duas temperaturas. E no sistema internacional, Kelvin, que é da escala absoluta, Celsius mais 273. Então, você não encontra normalmente termômetros graduados em Kelvin. É mais para utilização em laboratório, porque Kelvin é a escala absoluta do sistema internacional, muito utilizado na Lei Geral dos Gases. Tá? Então, você pode ver que nós utilizamos, né, a troca de calor quando a água estava muito quente, né, estava fervendo, eu adicionei água fria. Então, o calor é transferido da água quente para a água fria, da água quente para a água fria, até o resultado água morna. Então, isso é transmissão de calor. Tá? Quando você adiciona a água fria, essa água fria que vai sendo adicionada vai recebendo o calor, da água quente, até atingir a temperatura de equilíbrio térmico. Tá? Então, aqui nós encerramos mais uma aula de física caseira. Aproveitem aí, nós já vamos encerrar essa aula com a degustação do nosso queijo. Já vamos partir para lá e vamos ver se o queijo ficou bom, tá? Mas também serve para vocês aprender a fazer um queijinho em casa e a escala termométrica aí, que são as transformações de temperatura de uma escala em outra e as trocas de calor, tá? Não esqueçam, a diferença muito importante, principalmente para o Enem. Temperatura é grau de agitação das partículas. Calor, energia que transfere de um corpo para outro. Você não tem calor, tá? Você recebe calor ou você cede calor. A sua temperatura pode estar quente ou frio, ou morno, né? Como nós precisamos da água morna. Tá? Então, o contrário de frio não é calor. O contrário de frio é quente. Tá? No Enem não pode cometer esse erro. Tudo bem? Então, vamos à degustação do queijo para encerrar essa nossa aula aí. Agora vamos provar, né, o queijo que foi feito hoje ainda. Esse queijo é fresco, então foi feito de manhã, ele já pode ser consumido agora à tarde, de noite, amanhã, né? Então eu vou desenformar ele para ver como é que ele ficou e nós vamos, claro, né,
experimentar. Então, desenformando o nosso queijo. Aí, aparentemente, parece que está bom, né? Vamos, claro, né? Aquela dupla, Romeu e Julieta. Eu acho que a Julieta é a goiabada, o Romeu deve ser o queijo, né? Mas a ordem dos fatores aí não importa. Então vamos cortar o queijo, ver como que ele ficou. Tá? Vamos ver como é que o nosso queijo ficou. Furadinho, bonitinho, tá? Vou cortar. Vou chamar a Sara para ela ter o gosto, né? Já que ela é uma apreciadora de queijos. Quer com goiabada, Sara? Lógico. Então, vamos lá. Primeiro, um pedacinho dele puro. Vê se ficou bom de sal, tá, Sara? Aí, vamos juntar aqui o Romeu e a Julieta. E a Sara vai dar a sua nota para o nosso queijo da física caseira. Olha, eles sozinhos tá muito bom de sal, né? Achei muito gostoso, pai, o senhor é um perfeito. Agora com a Julieta. Ficou melhor ainda. Ótimo, beleza? Pode ficar tranquila, Júlia. Júlia tá filmando nós, ela tá fazendo o vídeo, vai editar, vai ter para você também, tá, Júlia? E para quem quiser copiar a nossa receita, tá aí a nossa física caseira, encerramos com chave de ouro, tá? Muito obrigado e agora eu vou comer. Não vai mostrar eu comendo, tá? Tchau!